Vamos dar início à audiência pública, tendo em pauta os projetos de lei número 55, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, projeto de lei número 56, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, e o projeto de lei número 57, que altera a Lei Municipal 4.383, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021. Para compor a mesa, vereador Jonas Tomazini, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, senhor Gilberto Galafassi, secretário de Finanças do município, senhor Gilmar Paulos, chefe da Contabilidade, Adriano Toigo, contador do município. Também saudamos a presença do presidente desta Casa, vereador Fernando Silvestrin, e do Dr. Valdecir Fontanella, procurador do município. Esta audiência pública está sendo transmitida pelo canal do YouTube. Está disponibilizado o WhatsApp da Câmara para perguntas através do número 999-387296. E de imediato passamos a palavra ao vereador Jonas Tomazini, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que também será o mediador desta audiência pública. Boa noite a todos. Quero cumprimentar ao secretário Gilberto Galafassi, também aos integrantes da Secretaria de Finanças, o Toigo, o Gilmar, ao procurador do município, o Dr. Valdecir Fontanella, cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores, vereador Fernando Silvestrin, e também cumprimento aos meus colegas José Mário Belaver, doutora Eleonora Broilo e vereador Jorge Sense. Quero cumprimentar também o presidente do MDB, Ademir Bareta, secretários municipais, integrantes da administração municipal, a imprensa, através da Gleice, da Rádio Miriam Caravaggio, o Leandro Damati, da TV Serra, o Jorge Bruxel, do jornal Farroupilha. E também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, e como o Duídos disse há pouco, então, até em função das restrições de público, nós estamos transmitindo essa audiência pública através das redes sociais da Câmara de Vereadores e estamos à disposição também, caso alguém de casa queira mandar algum questionamento. Então, a audiência pública de hoje é sobre os projetos de lei 55, 56 e 57 de 2020, que tratam sobre o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias e também sobre os ajustes no plano plurianual, todos os projetos desse ano de 2020. Solicitamos aos presentes que qualquer questionamento, os funcionários da Casa estarão à disposição para que vocês possam efetuar. E nesse primeiro momento, então, eu passo a palavra para o secretário de Finanças, Gilberto Galafassi, para que faça a apresentação dos referidos projetos de lei. Fala mais perto. Permissão para... Pode tirar para falar, não? Pode, então tá bom. Cumprimentar, então, vou começar de novo, cumprimentar o vereador Jonas Tomazini, que vai presidir essa sessão, essa audiência pública, o presidente dessa casa, o Fernando Silvestrin, que sempre acolhe a gente aqui muito bem, esse período que a gente teve oportunidade, meu colega Valdecir Fontanella, o procurador-mor do município, né? Os meus colegas, o Gilmar Paulos, o chefe de contabilidade, o Adriano Toigo, incansáveis lá na nossa secretaria, e também o vereador Mário, o vereador Sense, a vereadora Leonora, o presidente do MDB, o Ademir Bareta, os meus colegas secretários que vêm aqui apoiar, o Jorge, o Adamati, a Gleice, cumprimentar todo mundo. Bom, uma honra estar aqui nessa casa, poder apresentar esse orçamento, porque a gente na vida tem a oportunidade de experiências, essa é uma experiência quase única, né, de você poder prestar um serviço ao teu município como secretário, embora num momento diferente, né, da vida, como diz o nosso prefeito Pedro Pedroso, e a gente tem ter essa responsabilidade. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo. Esse pessoal tem essa expertise, né, porque já vem fazendo há alguns anos. E também, assim, no que a gente se baseia para fazer um orçamento no que a gente se baseou para fazer esse orçamento. Algumas premissas. O PIB do Brasil deve fechar o ano com menos 4%. O PIB do Rio Grande do Sul vai fechar com menos do que o PIB brasileiro. A gente não tem o PIB de Farroupilha, a gente não tem, embora é um projeto que a gente tentou várias vezes na SIX fazer, acho que é um desafio a gente ter um número aqui.
E a gente conversando, chegando o nosso prefeito Pedro Pedroso, e a gente olhando e conversando com pessoas que vivem na economia, e com alguns empresários, e todo mundo com uma visão muito pessimista. Deixa eu convidar o prefeito, secretário Gilberto, só a sua permissão para convidar o prefeito para que se dirija até a mesa. Fique à vontade, prefeito. Bem-vindo. Bem-vindo, prefeito Pedro Pedroso. Obrigado aí pela deferência de estar conosco. Então, como eu dizia, a gente perguntando para diversos empresários, o que a gente faz? Olha, é um ano cauteloso, é um ano diferente. Então, por isso que o orçamento desse ano, ele é um pouco diferente, talvez, do que estávamos acostumados, sempre numa crescente. Nos últimos anos, eu tenho aqui uma histórico de 2008, né, até o ano de 2020. Então, a gente vê que, de fato, o orçamento sempre foi maior para o ano seguinte, mas esse ano ele é um orçamento. E o que esse orçamento está respeitando? O histórico do que ocorreu também até o mês de outubro, efetivamente, e ele deve fechar, o ano deve fechar na casa de uns 300 milhões, com um orçamento de 330. E nós trabalhamos com um orçamento de 310 milhões. Lembrando aqui que 50 milhões é do fundo de pensão do município, né, do fundo FPPS, que 50 milhões é muito maior que mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul. Só o orçamento do nosso fundo é maior do que metade do orçamento de muitos dos municípios do Rio Grande do Sul, dos 400 municípios. Então, foi um desafio fazer de fato, e lembrando o seguinte, que tudo o que crescer for maior do que aquilo que a gente projetou aqui em termos de receita, ele acresce automaticamente e permite uma flexibilização. E também o superávit, que a gente ainda não tem a gente só tem previsões, mas ainda não se pode, e ele não faz parte desse orçamento. Então, é interessante fazer isso. Outra coisa que é interessante, depois vai ser explicado, mas eu queria só falar, que a gente considerou nesse orçamento também 21% para o fundo, que hoje é 18,5%, né? E a gente considerou os 21%. Então, é interessante lembrar disso. Não obstante, esse projeto foi votado, não foi aprovado aqui nessa casa, mas a gente fez essa consideração. Então, eu vou passar de imediato para os meus colegas para apresentarem, e depois a gente fica à disposição no final, né, como a gente combinou com o presidente, para poder até organizar. Vem perguntas também pelo YouTube, aí pelo WhatsApp da Câmara, e a gente está à disposição para responder todas as perguntas que se fizerem necessárias. A primeira parte vai ser o Adriano que vai apresentar, que é uma parte mais teórica, depois o Gilmar entra nessa parte. Então, boa noite a todos. Como comentou o secretário Galafassi, eu vou começar a apresentação. O início aqui da apresentação ela é um pouco mais teórica, trata de alguns conceitos que constam nas leis orçamentárias, alguns conceitos técnicos, e por isso a gente achou importante apresentar esses dados. Em seguida, depois o Gilmar falará sobre a parte de números do orçamento, né? Então, iniciando a apresentação da previsão orçamentária para 2021, aqui no Brasil, o nosso sistema de orçamento público, que é utilizado pelos entes governamentais, se chama planejamento orçamento. Então, de acordo com a Constituição Federal, fazem parte desse sistema o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual. São as três peças orçamentárias que foram encaminhadas aqui à Câmara, que estão em discussão, que fazem parte desse conjunto, desse sistema de orçamento público. Então, o planejamento exige a previsão dos objetivos determinados, assegurando ao gestor público as condições adequadas para a alocação de recursos financeiros para a cobertura dos gastos públicos a serem realizados, além da obtenção dos recursos necessários à satisfação dessas despesas. Então, aqui foi colocado os três projetos de lei. O projeto de lei 55, que dispõe sobre a LDO, 56, que dispõe sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual,
e o 57, que altera dispositivos do plano plurianual vigente, que é referente ao quadriênio 2018 a 2021. Falando um pouco sobre cada uma dessas peças orçamentárias, nós temos primeiro o plano plurianual, PPA, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública de médio prazo. Ele é elaborado de 4 em 4 anos e tem como vigência até o final do exercício financeiro do mandato subsequente. Portanto, no primeiro ano de mandato, o novo prefeito cumpre o último ano de planejamento de seu antecessor, evitando uma descontinuidade administrativa. Então, dessa forma, ele não coincide com o mandato político, o plano de vigência do PPA. Em seguida, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que concretiza os objetivos estabelecidos pelo plano plurianual para determinado exercício financeiro, orientando a programação financeira e a execução orçamentária. A LDO estabelecerá as metas e prioridades da administração pública, orientando a elaboração da lei orçamentária anual. As metas e prioridades fixadas na LDO devem estar em consonância com as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA. Então, um dos motivos que foi enviado o projeto de lei de alteração do PPA é que o orçamento para 2021 tem que estar de acordo com o PPA, então, por isso, a necessidade de efetuar essas alterações. Em seguida, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a lei que individualiza as despesas que serão realizadas e estima as receitas a serem obtidas no decorrer do exercício. Ela deve estar em consonância com as metas e prioridades definidas para o exercício financeiro ao qual se refere. Então, da mesma forma, a lei orçamentária tem que estar de acordo com a Lei de Diretrizes, que estabelece critérios para a lei orçamentária, e as duas leis de acordo com o plano plurianual de vigência dos 4 anos, 2018 a 2021. Aqui eu cito alguns princípios do orçamento: unidade, universalidade e anualidade. São os principais princípios que fazem parte da Lei 4.320 de 64, a Lei de Direito Financeiro, que estabelece os critérios do orçamento. Desses princípios, a unidade significa que o orçamento tem que ser único, ele não pode haver múltiplos orçamentos. A universalidade significa que todas as despesas e todas as receitas devem fazer parte do orçamento, assim, de certa forma, facilitando ao Poder Legislativo analisar todos os dados referentes ao orçamento. E a anualidade, que significa que a periodicidade do orçamento de 2021 é conforme o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, aqui um resumo da lei orçamentária, das peças orçamentárias, na verdade. O plano plurianual, então, tem o principal objetivo de planejar, a lei de diretrizes orientar o orçamento e a lei orçamentária de possibilitar a execução das despesas e das receitas. Aqui alguns conceitos da receita. As receitas correntes, então, são as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis e despesas correntes. Aqui, nessa última parte, as transferências correntes, que então são destinadas a despesas correntes, por isso que são classificadas nas receitas correntes. E entre as receitas de capital, são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, operações de créditos, da conversão em espécie de bens e direitos, alienação de bens, e dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Essa última parte, então, as transferências de capital, com transferências da União, do Estado, de outros municípios, ou até de pessoas privadas, no sentido de custear obras, aquisição de equipamentos, tudo que se refere a despesas de capital. Aqui na parte da despesa,
As despesas correntes, então, classificam-se como as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Elas são, em regras, empregadas para a manutenção das atividades da administração pública, ou seja, pessoal em cargos sociais, juros em encargos da dívida, além de outras despesas correntes. Essas despesas também são conhecidas como despesas de custeio. E as despesas de capital classificam-se como despesas de capital aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital são, em regra, as despesas utilizadas para a formação do patrimônio público ou para a redução de seu endividamento, como os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Depois, no decorrer da apresentação, vocês será separado em números o orçamento entre receitas correntes e receitas de capital e despesas correntes e despesas de capital. Aqui tem dois termos que são utilizados bastante durante o exercício e até nas leis orçamentárias, que é a questão do superávit financeiro e do excesso de arrecadação. O superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Esse aqui é o texto da lei, que ele é um pouco complexo, então aqui a gente marcou uma outra frase que pode ser que esclareça um pouco mais. Então, o superávit financeiro é o saldo financeiro, que é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa liquidada, não utilizado em um determinado exercício, que poderá ser utilizado como recurso disponível para o crédito adicional no exercício seguinte. Então, se digamos que sobre 5 milhões de superávit financeiro em 2020, esses 5 milhões poderão ser acrescidos no orçamento de 2021 na despesa. Então, não será apenas 310 milhões, seria 315 milhões nesse exemplo. E a questão do excesso de arrecadação, que é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. É a arrecadação de receita acima do valor inicialmente previsto, utilizado como recurso disponível para crédito adicional dentro do próprio exercício. Então, por esse conceito, se em 2021 se prevê que, por exemplo, o valor previsto de receita de Fundeb for acima do que o que está na lei orçamentária, não tem problema, o município pode fazer um crédito adicional, considerando esse recurso um excesso de arrecadação, então também é um valor que é acrescido à lei orçamentária. Bom, aqui começamos a parte dos números, que será o Gilmar que vai apresentar. Boa noite a todos. Eu também vou pedir permissão para tirar a máscara, que ajuda bastante na fala. Bom, de tudo aquilo que a gente vem falando até agora, PPA, LDO e orçamento, tudo é possível se nós arrecadarmos, porque se não tem receita, não adianta planejar. Então, e para o exercício 2021, nós temos uma previsão de arrecadar 310 milhões. Não sei se está pegando bem. E que estão divididos. Então, consolidado, o que é? O consolidado, o Galafassi já falou na abertura, que temos o executivo e o RPPS. Então, nós temos o consolidado, que é o orçamento geral do município. Mas aqui nós temos ele em aberto para deixar bem claro o que é um e o que é outro. E também no RPPS tem as receitas correntes de capital e extra-orçamentárias, que é assim que a gente classifica contabilmente o orçamento. Então, no consolidado são 310 milhões, sendo 270 milhões 770 de receita correntes, 16 milhões 269 mil de receitas de capital e receitas intra-orçamentárias 22 milhões 961. Essas receitas intra-orçamentárias fazem parte da receita do fundo, que é aquilo que o município arrecada ou que repassa ao fundo, via déficit atuarial, cota patronal, que acaba virando receita, é despesa para o município, mas é receita para o fundo. E o fundo, então, ele vai, para o ano 2021, está previsto 50 milhões, sendo 27
milhões e 39 mil de receita corrente e 22 milhões 961, que são as receitas intra-orçamentárias. Só para deixar, então, bem claro que, quando se fala em orçamento, para nós, lá, a gente faz essa distinção, porque para nós, consolidado é 310, mas a gente lida com um executivo de 260 milhões. Então, agora começo a falar também sobre o PPA. Então, o PPA, o Adriano já fez a parte da parte histórica dele, né? Então, assim, o PPA do município Farroupilha tem 29 programas e 315 ações. Dessas ações, elas são divididas em atividades, operações especiais e projetos, tá? As atividades são para o custeio em geral do município. Material de expediente, contratação de serviço terceiro. As operações especiais, basicamente, são os encargos e a reserva de contingência. E os projetos, então, são os investimentos, aquisição de bens, obras. Então, de atividades, nós temos 237 milhões, 853, 550. 183 atividades. Operações especiais, 53 milhões, 612, 900 mil. E 900. 36 operações especiais. E projetos, 18 milhões, 533, 550. 96 projetos. Aqui, então, eu ponho nessa lâmina todos os projetos e os valores. Não vou falar um por um, porque ele acaba sendo cansativo, mas, assim, eu grifei ali a questão da saúde e da educação, que são projetos específicos. Então, nós temos aí o projeto da educação ali, o maior ali é 57 milhões, de um deles, né? Porque a Secretaria da Educação é a que mais compõe, tá? Então, o ensino fundamental é um projeto, mas dentro da educação tem outros projetos também. Tem a educação infantil, pré-escola, creche, aluno atendido em tempo integral, que são os contraturnos. Então, mais o orçamento da Secretaria ele chega a quase 100 milhões. Mas eu quis grifar que, então, o ensino fundamental tem um valor expressivo, assim como a atenção à saúde especializada, 39 milhões. E aqui as secretarias que executam os programas. Desculpa, eu vou voltar aqui porque eu errei a nomenclatura. Aqui eu estou falando de programas, eu falei projetos, só para retificar, tá? Aqui ainda estou falando de programas, é bem diferente programa e projeto. Aqui estão as secretarias executoras dos programas. O Poder Legislativo tem gestão inovadora, integrada e transparente. Vai ter secretarias que têm mais do que um programa, que compartilham do mesmo programa para fazer o sucesso dele. O gabinete do prefeito, então, tem Farroupilha Segura, gestão inovadora, integrada e transparente, reserva de contingência. Secretaria Municipal de Gestão e Governo, encargos especiais, Farroupilha Segura, gestão inovadora, integrada e transparente. Secretaria de Finanças, ela está em duas partes aí, tá? Porque tem uma parte que menciona o RPPS, que passou em 2018, passou a integrar a secretaria, e tem o fundo do RPPS e ali também tem o fundo Rebão. Tem os dois fundos, então, de finanças separados, que dão 50 milhões, 212 e 700. E a própria Secretaria de Finanças mesmo, então. Que a Secretaria de Finanças então, tem encargos especiais, gestão inovadora, integrada e transparente. E a Secretaria Municipal de Finanças então, tem os encargos especiais, Farroupilha Segura, que é o Fundo Rebom, no caso, e a reserva de contingência, que é a reserva do RPPS. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano tem encargos especiais, Farroupilha Próspera e Farroupilha Segura também. A Secretaria Municipal da Educação, então, tem aluno atendido em tempo integral, apoio ao magistério educando e público em geral, assistência social, direito ao cidadão, educação infantil creche, educação infantil pré-escola, encargos especiais, ensino fundamental, escola cidadã e gestão da educação municipal.
A Secretaria Municipal de Turismo, então, tem encargos especiais e Visite Farroupilha. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação tem assistência social, direito do cidadão, encargos especiais e Morar Bem, que ela comporta também a habitação. Então. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura Saudável e Responsável, encargos especiais, valorização do interior. Secretaria Municipal da Saúde, então, atenção básica e especializada, atenção básica em saúde, encargos especiais, farmácia básica, gestão de saúde pública e vigilância sanitária. Vigilância em saúde. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Farroupilha da Inovação e Tecnologia, Indústria, Comércio e Serviço, Trabalho e Renda. Secretaria do Meio Ambiente, Farroupilha Sustentável. Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade de Todos. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, encargos especiais, Farroupilha mais Esporte mais Lazer, Juventude e Farroupilha em Ação. Aqui tem um resumo, então, das despesas por recursos, as grandes despesas, como a gente contabiliza lá, tá? Então, para nós temos as despesas com pessoal, contribuições, subvenções, instituições de saldo, juros, encargos da dívida, que o Adriano comentou, então, outras despesas correntes, que daí tem serviço de terceiros, locação de mão de obra, auxílio a entidades, investimentos, inversão financeira, amortização da dívida e reserva de contingência. Essas são as despesas que a gente contabiliza. E aqui por fonte de recurso. Veja que a parte de despesa com pessoal é a maior que tem aí. Então, despesa com pessoal, 143.803.412,50. Só um parênteses aí, nós contabilizamos toda a despesa com pessoal, porém, para efeito de índices constitucionais, tem as deduções da despesa com pessoal, né? Que depois, quando eu falar de pessoal, vai ter lá o que se tira dali. Mas o que se gasta como despesa, que se empenha, é esse valor. E aí, no segundo momento, tem outras despesas correntes, 117 mil, que aí são os serviços de terceiros, inclusive hospital, ProSaúde, Ecofar. E aqui, então, também a gente abre aqui as despesas por secretarias, as mais significantes. Não quer dizer que a secretaria só tem estas despesas, são as mais significantes. Pode perceber que, por final, tem outros e outros, né? Então, o legislativo, basicamente, é a folha de pagamento, 2.988.700. E essa tela aqui, ela tem os valores previstos, não executados dos anos anteriores, né? O gabinete do prefeito, então, tem, fora a folha de pagamento, o que mais representa ali é a publicação e divulgação dos atos do executivo, a publicidade institucional, então. Ali também cabe as três publicidades, institucional, legal e de utilidade pública. Uma grande parte do valor é institucional. A Secretaria de Gestão e Governo, então, o grifo aí que tem a Guarda Municipal, que como não foi aprovado a criação da Secretaria, então voltou então essas despesas para dentro de Gestão e Governo. Tem a Guarda Municipal, 1.755.000, com a estrutura e folha de pagamento da Guarda. O repasse para o Mocovi. Sistema de informática, que tem o cercamento eletrônico e também mais foi migrado o sistema ERP do município, ele também acabou aumentando o valor. A Secretaria de Finanças, então, tem ali a questão do fundo, para deixar bem claro, porque se olhar em valores ali, ela é grande, mas ela é grande porque comporta o fundo aí dentro, tá? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, então tem os investimentos aí projetados, tanto na parte urbana e rural. Então, na urbana, 3.216.500, e em rural, 7.019.000. A Secretaria Municipal de Educação, então, tem os repasses, eu grifei os repasses da FEI, vagas de creche, a PAI, subvenção à fundação. Então, a FEI vai repetir o valor de 1.200.000. Vagas de creche, subiu um pouco, porque não se sabe o que vai acontecer ano que vem, a questão de vagas de creche, também não se sabe nem se abre ou não abre.
Também tem a questão do que os pais perderam o emprego, talvez vão tirar a criança de uma fundação, levar para uma vaga 100%. Então, por isso, por prudência, a gente acabou elevando o valor orçamentário para vagas de creche. A PAI também subiu um pouco, conseguimos alcançar um pouco mais, aí, foi para 700 mil de dotação. E a fundação, então, a questão diminuiu um pouquinho por uma lógica, se ela vai, porque o que acontece, a fundação tem aquele convênio de 35%, onde o pai também participa. Teve muitas pessoas que acabaram tirando a criança porque o pai perdeu o emprego. Essa criança vai virar uma vaga 100%, por isso que é um viés, ela vai acabar vindo lá para o município numa vaga de 100%. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, então, frisa aí que a questão das obras que tem lá, a pista de caminhada, alguma obra referente à questão turística, tá lá dentro da Secretaria. Então, 1.500.000. E também tem a questão do evento, realizações de eventos, que é para o Entrai, a Semana Bem Gaúcha, a Expo, se vier. Esse valor seria meio mais como contrapartida às captações, né? Porque só com esse valor acredito que não faria tantos eventos. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, então, aqui então eu friso o repasse para a MAFA. Ele acabou reduzindo um pouco, pois no decorrer do ano, daqui a pouco eu tenho que fazer algum ajuste. De 300.500 para 260. A Casa Lar também reduziu um pouquinho, porque é o que acontece, a gente pega o valor histórico dos últimos anos, então se constata que tem uma tendência, a gente já orça um pouquinho menor ou maior. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, então, a questão ali é que é uma secretaria que cuida mais de patrulhamento do interior, então tem agora ela voltou a ser aquela de antes de 2016, né? Que aquela lei que altera um pouco 2016 acabou dando um nó para nós que fizemos o orçamento, porque um ano ficou em agricultura, outro ano em obras, depois voltou para agricultura, agora voltou para obras. Então, ela está antes daquela lei que alterou em 2016. A Secretaria Municipal de Saúde, então, eu friso aí então a questão dos repasses da atenção básica especializada pró-saúde, que inclusive o Jonas questionou a questão de diminuir ou aumentar. Ele aumentou no consolidado, ali na atenção especializada e a básica. A questão de que diminuiu lá na básica talvez seja um ajuste feito ali entre secretaria e entidade, mas o valor ele aumentou em relação ao ano anterior. E o hospital também, lembrando que são previsões, os números aqui são as previsões orçamentárias de cada ano. Porque, com certeza, 2019 a gente repassou mais para o hospital, 2020 a gente vem repassando mais, só que a gente está pegando como base os orçamentos previstos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, então, basicamente é folha. A Secretaria do Meio Ambiente, então, tem também, basicamente, é Ecofar aí dentro. E tem também a consultoria ambiental, que libera as licenças. Libera não, na realidade faz o estudo para a liberação de licenças. A Secretaria Municipal de Planejamento, também basicamente é folha. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude, então tem a questão da piscina ainda, que não desenvolveu, e alguma outra quadra que também não se concluiu, que aí é orçado para ano que vem. E tem também a questão do DEMEL, que esse ano foi prejudicado por causa da pandemia, não houve o evento, então não aconteceu nada nesse sentido. Mas todo ano era feito um grande evento no DEMEL. Então, investimentos agora em educação e saúde. Então, previsão para 2021 é aplicar 28,95% em educação e 17,30% com saúde. Lembrando aqui também a questão da pandemia, se vier a persistir, pode mudar esses índices. A folha de pagamento, então, o gasto com o pessoal, a previsão para o Executivo é 35,83 para 2021 e o Legislativo 1,07.
E aqui, então, tem umas nomenclaturas de desconto daquele valor de 143 milhões que eu comentei antes. E aí a gente faz as retiradas, os proventos inativos, pensionistas, outros benefícios assistenciais, auxílio funeral, auxílio natalidade, contribuições de entidades para atendimento do plano de saúde, vencimento e vantagem quando forem indenizados, indenizações e restituições trabalhistas, contribuições patronais ao RPPS e pensionistas, amortizações do passivo atuarial, também é descontado daquele montante. Só que para efeito de contabilização a gente lança como despesa e aqui a gente faz o ajuste, conforme a instrução do Tribunal de Contas. E aqui embaixo também tem os IR, né, que acabam ficando no município como receita. Aqui então os parceiros, vamos dizer assim, do município mais ligados. Tem muito mais, mas aqui a gente frisa porque sempre estão na mídia. Então, o hospital tem uma previsão inicial de 32.836.067,50, distribuída por recursos, por fonte de recursos. Então, o município vai injetar 14.536.977,50. Ele teve um aumento do que foi previsto para repassar esse ano, e para o ano que vem ele tem perto de 3,5%. Ele deve ficar em... Se fosse 3,5%, daria uns R$16 mil a mais ali. Então, é perto de 3,5% de reajuste sobre o total. Lembrando que o ano passado foi só sobre a parte dos serviços. Esse ano, então, ele está também sobre os auxílios. O ProSaúde, então, dividido em atenção básica especializada, 16.144.300. Então, repasses do município, 9.556.000. Do Estado, 14.496.000. Opa, desculpa. 1.496.400. E a União, 5.091.090. São previsões iniciais. A gente sabe que na saúde sempre tem acréscimos no decorrer do ano. A Casalar, eu separo o ProSaúde em saúde e assistência, Casalar, que está lá administrada pelo ProSaúde. Então, o município, do recurso do município vai 900 mil e da União 300, desculpa. No total de 940.300. E a Ecofar aqui também, então, friso, que para o ano 2021 teria um orçamento de 9 milhões. Seria isto. Bom, lembrando... Alô. Lembrando, então, que essa questão que a gente falou das premissas também, no orçamento público, ele é diferente do orçamento privado. Por exemplo, no privado, o orçamento é base zero e se você economiza num mês, você não transfere o recurso para o mês seguinte. Aqui você tem a possibilidade, o orçamento é como um todo, ele fecha no final do ano. E tem, entre contas, uma possibilidade de fazer realocações de 35% sobre as contas todas lá dentro do orçamento. Então, ele tem uma flexibilidade. É lógico, se nós olharmos aqui, por exemplo, eu estava aqui pensando, né, olhando o primeiro anúncio desse governo, ele fala que a Secretaria vai ter outras atividades, por exemplo, junto com a educação, que o orçamento está preparado de uma forma diferente. A gente nem teria como ter feito diferente. Nós protocolamos o orçamento no dia 13 de dezembro, novembro, perdão, corrijo, 13 de novembro, que é o nosso prazo limite. Lembrando que esse ano o calendário, em função das eleições, né, serem em novembro, apertou para todo mundo e jogou a gente para uma responsabilidade de entregar o orçamento antes da própria eleição. E o orçamento, então, ele tem a visão, ele foi preparado para ser executado por quem estava no governo, para quem fosse vencer a eleição, que foi o caso aqui. Então, ele foi protocolado antes mesmo da eleição. E acho que era isso que eu queria fazer um comentário. Depois a gente coloca à disposição, para esclarecimentos. Lembrando também que umas situações nós conversamos na sexta-feira com o vereador Jonas, e uma série de questões também já foram encaminhadas e a gente respondeu na segunda-feira, o que facilita depois a análise dele aqui, né? Perfeito. Muito obrigado, secretário Gilberto Galafassi, obrigado
ao Gilmar, obrigado ao Adriano pelas explanações. Eu quero também cumprimentar os secretários Vinícius Grajatin de César, o secretário Daniel Trois, também os vereadores Arielson Arcego e Maria da Glória Menegoto, que estão presentes conosco. Eu quero passar a palavra para o prefeito municipal, se quiser fazer uma abordagem rápida para que nós possamos depois continuar a audiência. Com a palavra, o prefeito Pedro Pedroso. Quero saudar carinhosamente o Jonas, que dirige os trabalhos hoje, né, Jonas? Saudar os vereadores presentes, presidente da Câmara, que está aqui conosco também, aqui do lado. Saudar a imprensa, meus colegas secretários. Saudar carinhosamente o Galafassi, que faz um trabalho difícil, complicado aí, que é o trabalho de finanças. Dizer de que o orçamento de Farroupilha, ele reflete o tamanho de nossa cidade e a capacidade reativa que tem nossa cidade. Embora tenhamos um orçamento um pouquinho menor do que os outros anos, e não é diferente em outros lugares do Brasil e do mundo, porque todos passamos pela mesma fase que estamos passando, no meio de uma era de pânico, e pânico significa desorganização social. Pânico na era da informação moderna, ela traz uma desorganização muito maior, porque a contra-informação, geralmente, ela é muito mais forte, muito mais efetiva do que a própria informação legalmente constituída. O orçamento de Farroupilha reflete a realidade. Ele não é um orçamento, não tem nenhum tipo de maquiagem, não tem qualquer coisa que possa se apegar nele para dizer de que ele não reflete a realidade. Nós programamos o orçamento para nós. Como quando a gente recebeu o município, a gente recebeu um orçamento programado para a administração da época. E é assim que é feito, a lei assim diz que tem que ser feito. Nós protocolamos eles na véspera da eleição, porque ele tinha que ser protocolado naquele período. Então, cabe aos vereadores a capacidade de, aquilo que os senhores entenderem que pode ser modificado, que o façam dentro dos trâmites e da lei. E nós, tranquilamente, estamos apresentando ele da forma como planejamos. Então, queria deixá-los à vontade, dizer que estamos à disposição para explicações, dizer de que a escolha de bota um pouco mais para cá, de bota um pouco mais para lá, foi escolha nossa e é natural que tenha sido dessa forma, porque qualquer administração faz assim. E a nossa presença com todos os secretários, com exceção daqueles que estão doentes, é uma forma de respeito à Câmara, Jonas. Uma forma de respeitar a Câmara de Vereadores e dizer para a Câmara de Vereadores que estamos atentos e estamos aqui em paz, né, trazendo uma peça importante para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado pela manifestação, prefeito Pedro Pedroso. Eu vou, então, iniciar alguns questionamentos que nós tínhamos aqui anotado. Como o secretário Gilberto disse antes, alguns questionamentos na primeira análise que nós já tínhamos feito, nós conversamos na semana passada e o Gilmar, na sua explanação, já explicou alguns desses pontos que foram abordados. Então, quem está de casa ou quem está aqui não perdeu nenhum dos questionamentos, porque eles foram aprofundados na apresentação feita há poucos instantes. Eu acho que eu vou fazer as perguntas em bloco, assim, e depois vocês ficam à vontade para respondê-las, para que a gente possa dar oportunidade para os demais também. Só para a gente ficar certinho, qual foi a alíquota especial projetada do RPPS nesse orçamento de 2021? Na educação, ontem nós tivemos, inclusive, a aprovação de um projeto de lei que permite a contratação de até 300 professores de contrato emergencial e também até 35 auxiliares, não me lembro bem a denominação agora. Nesse orçamento foram projetados a contratação de quantos desses professores? Porque a gente sabe que não são vagas reais, né? Então, quanto foi projetado? Um comentário sobre a relação da despesa corrente e a despesa de capital. A gente percebe que entre o orçamento de 2020 e 2021, a gente percebe que a despesa fixa a despesa corrente acaba tomando um espaço maior nesse orçamento para o ano que vem do que desse que está em curso.
e também se há previsão de algum recurso extra de combate à pandemia na área da saúde que tenha sido previsto aqui. Acho que até o Gilmar colocou no final da explanação dele que não pode acrescentar durante o ano. Imagino que, como não tem nada definido, talvez não esteja previsto. Mas só para a gente confirmar essas informações. Era isso, fica à vontade daí, secretário, Adriano, Gilmar. O Gilmar responde a educação e essa questão corrente, o Adriano, mas a primeira, que é a do fundo, é 21%, Jonas. Hoje pratica-se 18,5% e a gente considera... 14%. E a gente considerou os 21%, correto? Por quê? Porque a gente entendeu que era isso lá. Uma situação, eu vou responder uma outra coisa que nós conversamos antes até com o presidente da Câmara. Nós vamos trazer um projeto essa semana, que ainda está ficando pronto, porque ele faz parte de uma mudança na lei federal e a gente vai aderir a isso, e talvez isso vai exigir um esforço até dessa casa em fazer alguma coisa diferente do que o normal para poder fazer isso, que é uma mudança na questão do ISS. Há a possibilidade que seja aprovada a lei, e a gente precisa fazer, então, essa adesão e está preparado, e a gente precisa fazer em 2020, porque a gente tem a possibilidade de já trazer esse recurso que não está em orçamento absolutamente, que não fazia nem sentido, que é do ISS. Isso quer dizer o seguinte: as prestadoras de serviço, plano de saúde, cartão de crédito que presta serviço no município, o ISS vem para cá. Então é isso que a gente está buscando. A gente precisa aprovar, vamos dizer, essa adequação à lei para estar preparado para acolher depois, que pode acontecer ou não, mas é uma situação que também favorece esse orçamento do ano que vem, é uma coisa boa. Gilmar, tu pode explicar os dois itens? Vou começar pela questão dos professores. Os professores, no orçamento, ele está previsto até 100, que era o tradicional, até 100 professores. A questão da despesa corrente, ela automaticamente, quando se reduz o orçamento, você tem que reduzir em algum lugar. Então, como os investimentos também reduziram bastante ali, não tinha mais como tirar lá da questão dos investimentos. Inclusive, Jonas, você percebeu que lá numa ação do contraturno foi reduzido um valor também, porque nós temos que adequar receita e despesa. Aí vai dizer, mas no contraturno. É que a ferramenta que a gente diz, a educação foi a mais prejudicada na época de pandemia, né? Os alunos não foram para a aula, não teve a despesa como deveria ser. Inclusive, até tem muitos municípios que vão ter problema com o índice de educação, né? Então, foi tentado ajustar por ali. Mesmo porque nós estamos começando, acho que a segunda onda, né, da pandemia, e mesmo que o Ministério, o MEC, está determinando que as universidades federais começam as aulas em dia 4 de janeiro, mas acredito que para os demais ali ainda vai um pouco mais para frente. Então, a diminuição ela é em função disso aí. O orçamento reduz, a gente tem que buscar adequar o orçamento, né? Gilmar, deixa eu ajudar uma coisinha aqui, para os vereadores entenderem. Nós pedimos a contratação de até 300 professores para deixar o governo com folga da necessidade, conforme acontecer a pandemia, se muitos tiverem comorbidade e não puder realmente trabalhar, que haja possibilidade, né, de gingar para lá e para cá. Mas, normalmente, o Vinícius está aí, pode me confirmar, mas normalmente não precisa muito mais que 100. Eu acho que 100 já seria o tamanho certo, né? Então, não sei como é que a vida vai se apresentar no próximo ano. Agora, nós já estamos numa retomada da pandemia, a gente já está numa fase difícil de novo, que se ela persistir nesse formato, não sei se começam as aulas em fevereiro. Dificilmente, se ela se agravar da forma como os técnicos acham que vai se agravar com o Natal e primeiro do ano, dificilmente se começa em março as aulas. Então, né, vai depender muito, né? Vai depender muito. Vai ser um ano muito difícil. E continuando, então, a questão de recursos na saúde, na área para combate do Covid, então, com certeza a gente acredita que vai vir mais recursos e
E, por isso, a gente manteve as ações já criadas por créditos extraordinários ou normal aqui por essa casa, a gente manteve para ano que vem, claro que com um recurso bem irrisório, só para manter a ação, para não ter o desespero de ter que mandar para a Câmara aprovar uma rubrica ou uma ação da noite para o dia, como aconteceu, foi pego de surpresa, tivemos que abrir até créditos extraordinários, coisas que até então não se tinha feito. Então, mantivemos as ações do Covid também, só com valores bem reduzidos. Era isso? Quero, então, deixar a palavra à disposição do público para quem tiver algum questionamento. Só levantar a mão que a gente vai com o microfone e a Sandra está. Se não tiver mais manifestações, eu vou, então, encerrar a audiência pública, agradecendo a todos os presentes. Só consulto também se tem não tem nenhum questionamento de lá. Então, vamos encerrar a audiência pública, colocando, claro, não vou agora entrar, né, Gilmar, só em algumas preocupações. A gente viu ali, por exemplo, uma rubrica de aluguel em que a gente percebe que teve, de um ano para o outro, apenas a previsão de 1,58% de reajuste, né? Dificilmente a gente vai conseguir ter uma negociação, por exemplo, com o fornecedor, nesse caso, para esse aumento só, sendo que o IGPM a gente sabe que está num percentual mais elevado. A Ecofar também, nós percebemos que de um ano, 2019 para 2020, a gente teve um aumento de pouco mais de 10% de reajuste, e agora o aumento previsto é zero, né, no que está previsto no orçamento. Então, claro, para a gente deixar isso, que quando é do investimento, não se faz o investimento, mas quando a gente tem na manutenção e na despesa corrente, isso acende realmente um alerta vermelho. Claro, como disse o prefeito anteriormente, a gente está vivendo um momento diferente, até porque se nós pegarmos o que tinha sido projetado pelo município para 2021, a gente pensava em 342 milhões de reais. Isso foi enviado no fim de 2019, né? E hoje a gente está falando de 310. Então, realmente se percebe como tem uma receita menor para o próximo ano. Me permita só um comentário. Sim, claro. Dessa questão dos aluguéis. Nós, quando assumimos em maio, imediatamente fizemos uma negociação com todos os proprietários, e nós conseguimos um desconto considerável de todos eles, porque entenderam a situação, até porque tinham alguns aluguéis que no tempo eles se perdem, né? A gente fez uma comparação de metro quadrado e viu que tinha oportunidade e tal. A gente só não conseguiu fazer a redução de um local, que é o SEAC. Esse a gente, embora tenha feito várias tentativas, a gente não conseguiu fazer a redução. Mas a gente também, né, escutou, acompanhou e viu que o anseio de todos os que estavam era de mudar essa relação, porque esses 600 mil que a gente paga ano, talvez a gente faça alguma coisa diferente e a gente consiga trazer para uma realidade diferente. Mas e outra coisa, a realidade é a questão do GPM. O GPM está 20 e pouco por cento. Muitos proprietários não vão conseguir passar porque não tem como fazer, embora esteja em contrato. Obrigado, vereador. Então, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.